Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ei, acorde. Pare de dormir agora. Estou falando com você, uma luz brilhante atingiu meus olhos. Bem, não, é dia de folga. O que ele quer mesmo? Max abriu os olhos com relutância e apertou os olhos contra os raios brilhantes que preenchiam todos os cantos do quarto. Você prometeu que ajudaria na casa hoje, a mãe dele gritou. Ela parecia melhor hoje do que ontem. Seu rosto não estava tão pálido e seus olhos haviam recuperado o tom natural. A mãe estava doente há muito tempo, então havia poucos dias bons em sua vida. Bem, Max se levantou e puxou o cobertor para trás, só um pouco. Você é um chato com suas tarefas. Dê um tempo. Se você fizesse algo útil em casa sem que eu lembrasse, eu ficaria quieto. É isso, mamãe. Vou me levantar. Está bem. Está bem, está bem, está bem. A família Stone vivia em uma pequena casa particular. A mãe de Max, Catherine, órfã, havia se mudado para Landers há 10 anos. Seu marido havia deixado a esposa e o filho há muito tempo e começado uma nova família. Ekaterina ficou de luto por um longo tempo e não conseguia ver seu ex cortejando sua nova namorada e tratando sua filha recém-nascida com reverência. Um dia, em uma noite fria de outono, ela o encontrou em uma loja local. O homem estava comprando leite. Vejo que você está indo bem, tem dinheiro e sua esposa o ama. O senhor tem uma filha. Mas nós estamos em casa sem um pedaço de pão. Não consigo encontrar trabalho. O senhor pode me dar algum dinheiro? O homem pensou um pouco e respondeu com os olhos baixos: não posso. Comprei leite com o que me restava. Você é um avarento. Como a terra pode sustentar pessoas assim? Você alimenta uma criança e esquece a outra? Maldito seja você e sua nova família. Você não viverá feliz com eles. Se Catherine adivinhou a energia que suas palavras carregavam, ela estava cheia de tristeza. De fato, o pequeno Max estava crescendo rapidamente e queria comer constantemente. Era necessário providenciar um casaco e botas quentes para a criança, porque já era novembro e o menino ainda estava usando um casaco fino e botas leves. Onde conseguir dinheiro? Havia pouco trabalho em uma cidade do interior. Só restava uma coisa: tentar pedir dinheiro ao ex-marido, mas ele acabou sendo o último bode. Catherine só podia se arriscar, usando toda a sua força e paciência. Ela decidiu se mudar para o vilarejo de Landers. Ela tinha acabado de abrir uma fábrica de laticínios lá e precisava de trabalhadores. É impossível descrever como foi difícil para a pequena família se acostumar com o novo lugar. Pessoas gentis conseguiram fazer com que a administração local fornecesse à jovem e ao filho uma pequena cabana precária nos arredores do vilarejo. As mulheres do vilarejo ajudaram Ekaterina a arrumar a casa, pintaram as janelas e portas e caiaram as paredes. Os homens consertaram a velha cama de molas e a velha cômoda. Agora Catherine podia viver em condições precárias. Logo ela foi contratada como faxineira na fábrica e a vida melhorou gradualmente. Alguns anos depois, Catherine soube por conhecidos em sua cidade natal que seu ex-marido havia se divorciado da nova esposa e morrido em circunstâncias desconhecidas. A autópsia não encontrou a causa da morte. A mulher então pensou que era apenas uma coincidência ou o princípio do bumerangue. Mas não era. A voz de seu filho fez com que a mulher saísse de suas lembranças dolorosas. Senhora, o que há para o café da manhã? Catherine suspirou e foi até a cozinha para colocar no micro-ondas a comida de ontem. A família não era muito pobre, mas também não era luxuosa. Max nunca havia provado frutas exóticas, chocolate caro ou caviar. Mas ele conhecia centenas de pratos à base de batatas, cenouras e banha de porco. Uma vida simples, exigências modestas. A mãe de Max não mimava seu filho. Mesmo nos feriados, ela comprava os produtos mais necessários e enchia a geladeira com eles. O restante do seu salário ela escondia na gaveta da cômoda, em roupas íntimas velhas. Ela sabia o que era passar por momentos difíceis sem dinheiro. Enquanto o filho comia batatas fritas e salada, a mulher começou a fazer suas tarefas domésticas, verificou minuciosamente a geladeira, limpou-a de alimentos estragados.
Depois, decidiu limpar o velho galpão no quintal. A mulher vestiu seu casaco e saiu. Janeiro. Mas não havia sequer um indício de inverno. A Landers Village estava encharcada pela chuva torrencial. Vou ter que comprar botas de borracha. Não dá para andar pela vila com tanta facilidade agora. Está tudo enlameado, pensou Catherine e torceu o nariz. Ela não gostava do inverno nem do outono nessa época. Mas o que se podia fazer? Você tinha que trabalhar, tinha que se mudar. Apesar das enxaquecas constantes, a mulher sempre trabalhou incansavelmente. Puxando um capuz sobre a cabeça, Catherine correu para o celeiro. Enquanto isso, Max já havia esvaziado o segundo prato de comida e começado a fazer chá. A aparência do garoto era normal, cabelos grisalhos, olhos da mesma cor, rosto cheio de espinhas. Por causa dessa aparência, o garoto desenvolveu muitos complexos. Seus colegas de classe zombavam dele sempre que ele tinha um momento. Os professores previam o futuro de Stone na mesma fábrica em que sua mãe trabalhava. Não era que o garoto não estudasse bem, era apenas que ele não se esforçava para tirar boas notas. Um rádio antigo tocava na cozinha. I can't do it all without you, I can't do it all without you, dizia um tenor masculino, reclamando para todos os ouvintes sobre seu amor fracassado. Max cantarolou e desligou o receptor. Que chatice, disse ele a si mesmo. Um velho telefone com botão de pressão tocou na mesa da cozinha. Ele olhou para a tela e um número desconhecido tocou. Estou ouvindo, respondeu Max. Boa tarde, estou ligando da policlínica da cidade. Você pode me conectar com Catherine Stone? Para que você precisa dela? Pode me dizer também. Sou filho dela. Não, havia uma voz grave de homem ao telefone. Quero a Catherine Stone. É sobre seus laboratórios. Certo, suspirou o cara, vou buscá-la agora. Aguarde na linha. Catherine sentou-se na porta com a cabeça baixa, cansada. Novamente a náusea subiu em sua garganta, vagalumes multicoloridos piscaram em sua cabeça, figuras escuras cintilaram. Quando isso vai acabar? Mamãe, o que está acontecendo? A mulher acordou e viu seu filho puxando-a pelos ombros. O que está acontecendo comigo? Será que perdi a consciência? Catherine olhou fixamente para Max. Ele estava em silêncio. O filho temia novos ataques da mãe. Não se sabe por quanto tempo ela poderia continuar assim. Mamãe, você chamou o médico, respondeu Max com a voz trêmula. O quê? O que ele disse? Nada. Ele disse que só falaria com você. Mãe, estou preocupada com você. Filho, me ajude a levantar. Espero que o médico ainda esteja esperando ao lado do telefone. É muito importante. Max ajudou sua mãe a se levantar e eles correram de volta para casa. Para a alegria de Catherine, o médico estava esperando ao lado do telefone. A mulher ficou visivelmente tensa. Longos anos de exames e tormentos em diferentes clínicas não haviam dado nenhum resultado. Todos os médicos, em uníssono, se divorciaram de Catherine e ela está completamente saudável. Mas então, por que essas convulsões e dores de cabeça? Felizmente, a mulher conseguiu chegar ao melhor neurologista da região, esperando em filas enormes para ser atendida. O homem examinou o histórico médico da paciente e franziu a testa. No entanto, tudo isso é muito estranho. Vamos tentar identificar a causa. Catherine passou um longo tempo no hospital, foi examinada por uma dúzia de especialistas. E hoje, ao que parece, os últimos exames chegaram. Eu gostaria que tudo fosse revelado. É muito mais assustador viver na ignorância e não saber seu diagnóstico. Boa tarde, Catherine. Aqui é seu médico falando. Sim. Boa tarde. Eu sei. Ótimo. Verificamos seus últimos exames. Você está perfeitamente normal. Um corpo perfeitamente saudável. Precisamos que você consulte um terapeuta. Essa é a parte da medicina que deixamos de fora por algum motivo. Catherine sentou-se em sua cadeira, tonta novamente. Como assim?
Por que preciso de um terapeuta? Você acha que eu sou aquilo? De modo algum. A voz do médico parecia calma e convincente. Só precisamos ter certeza de que nenhum fator externo influenciou sua condição. Talvez você tenha tido uma crise e não tenha prestado atenção a ela. Mas seu corpo reagiu. Portanto, não duvide disso. Certo, mas onde encontrar um psicoterapeuta na cidade? Psicoterapeuta, corrigiu a médica com calma, vou lhe enviar uma mensagem com o endereço de um bom especialista. A única coisa é que você terá de ir ao centro distrital para sessões várias vezes por semana. Não sei. E quanto ao trabalho? Ok, vou pensar em algo. Vejo você mais tarde. Vejo você no meu escritório em alguns meses. Vejo você daqui a alguns meses. Até logo. O que há de errado, mãe? Max estava se arrastando com a mãe o tempo todo. O que o médico disse? Filho, a mãe fechou os olhos cansada, mas está tudo bem de novo. Eu lhe disse que o tio era um mentiroso. Ele foi teimoso demais para insistir em um segundo exame. Ele tirou tanto dinheiro de nós. Max, pare de brigar. Você prometeu me ajudar em casa. Limpe o chão e pegue água fresca no poço. Eu vou até a loja. O filho olhou para a mãe com surpresa. Você mal consegue ficar de pé. Preciso de um pouco de ar fresco. E em geral, os ovos não ensinam a galinha. Ela se apressou em arrumar a mala, pegou sua bolsa e saiu de casa. Já havia parado de chover e a estrada havia se transformado em um atoleiro. Mas Catherine não deu atenção a esse fato desagradável, gostou de respirar o ar úmido e calçou botas pretas de borracha. A mulher encontrou as botas no galpão. Ela ficou feliz com a descoberta, como se um par de galochas velhas pudesse salvar o mundo. Catherine. De cumprir pena entre quatro paredes. A loja Jubileio era um lugar onde se reuniam aqueles que não tinham nada para fazer em casa, amantes de fofocas e mexericos, alcoólatras, que pediam uma garrafa emprestada, crianças, que olhavam com grande respeito para os alquis. Perto da loja sempre havia barulho e alegria. Ekaterina olhou para a multidão. Hoje ela precisa dela. Estranhamente, ela não está em lugar nenhum. Para onde aquela velha desapareceu? Ela não está aqui, murmurou o velho com sua boca desdentada. Onde ela está, Harry? Preciso lhe perguntar uma coisa. Ela está no velório. Não vai perder uma refeição. Ele só está procurando uma refeição grátis. Como pude me esquecer? Catherine se repreendeu. Hoje também é o dia de lembrar Julia, uma vizinha e boa amiga de Cathy. 9 dias. Obrigado, Harry. Eu vou. Ouça, o vovô está um pouco lento. Você tem um centavo para gastar? Para o pão. Harry. Eu sei que tipo de pão você quer. Prefiro dar para as crianças comprarem doces. Pare de beber. O vovô está com uma expressão de dor no rosto. Eu sabia que você era um pão duro. Você esconde todo o seu dinheiro na meia. Todos na fábrica ganham bem, só você, como um indigente, fica por aí. Catherine afastou Harry como se fosse uma mosca irritante e foi para o pátio, onde seria realizado o velório. Ela havia se esquecido completamente de que ainda tinha de ir à loja. O pátio de Julia estava como uma colmeia hoje, embora fosse normalmente silencioso, com a velha saindo de vez em quando para conversar com os vizinhos. Quase todo o vilarejo havia se reunido para lembrar a boa senhora. Julia era uma excelente professora na escola local e era amada por todos, adultos e crianças. Não se podia entrar na casa. O cheiro pungente de cera, assoalho esfregado, comida e vodka atingiu o nariz de Catherine. Do outro lado do longo corredor, havia uma fileira de mesas de madeira cobertas com toalhas de mesa de tecido barato. Não havia mais nada sobre as mesas. As pessoas, alegres e bêbadas, estavam discutindo em voz alta sobre quem ficaria com a casa do falecido. Catherine se encolheu de forma desagradável ao ver aquilo. Finalmente, no canto mais distante e escuro, ela encontrou Cathy. A idosa estava sentada curvada, cantarolando uma música triste para si mesma. Catherine a chamou com cautela. Kate se mexeu e ergueu os olhos lacrimejantes para a mulher.
Eu sei por que você veio. Eu estava esperando por você aqui, ela sussurrou inesperadamente para Catherine. Ajude-me, sussurrou a mulher, quase chorando. Você procura uma bruxa, disse Kate afirmativamente, mas sua visita a ela não lhe trará o que você espera. Pense nisso. Uma bruxa sempre revela suas cartas para você. Ela lê toda a sua vida e quando você vai morrer, quando vai se casar, quantos filhos vai ter. Ela também lhe dirá a verdade amarga, ela não mentirá. Mas será que precisamos dessa verdade? Eu fui vê-la e agora me odeio. O que aconteceu? Perguntou Catherine com cautela. Ela me contou toda a verdade sobre minha morte. E sobre a morte de meus filhos. Ela viu que meus filhos irão para o outro mundo antes de mim. A idosa fechou os olhos e soluçou com um lamento. Catherine congelou de horror no local. Eu preciso muito dele. Não sei que doença tenho. Estou desesperada. Talvez a bruxa me diga? Sim, e ela lhe dirá coisas que não a deixarão feliz. Muito bem, então. Agora que você já se decidiu, vou lhe dizer onde ela mora. Vai ser uma longa caminhada. Você sabe onde fica a fábrica de tijolos abandonada? Catherine assentiu com a cabeça. Ela se lembrava daquele prédio. Foi o primeiro que a mulher viu quando chegou a Londres. Então, continuou Cathy, você passará pelo prédio e virará à direita. A partir daí, a estrada se torna um caminho. Siga em frente pela estrada. Não dê meia volta. Esse caminho leva às profundezas da floresta. É lá que a bruxa mora. Ela morava no vilarejo, mas os moradores, quando souberam de seus atos malignos e sombrios, decidiram incendiar a casa da velha. Então, ela se mudou para a floresta. Kate ficou em silêncio. Ela fechou os olhos novamente. Catherine achou que ela estava adormecendo. Muito obrigada, respondeu a mulher em voz baixa e saiu correndo pela porta. A casa estava sufocante. Sua cabeça doía novamente. Sombras escuras passavam diante de seus olhos. Catherine se sentou no banco. Saia de minha vista. Chega disso. Quero viver em paz. Há algum tempo, imagens fantasmagóricas, piscando rapidamente diante de seus olhos, vinham interferindo em sua vida. Parecia que uma força desconhecida havia invadido sua cabeça e estava tentando dominar seu corpo. Max ficou muito assustado quando sua mãe decidiu ir à loja sozinha depois de outro ataque de enxaqueca. Ele olhou para a mulher e decidiu fazer uma faxina. Todos na cidade chamavam Max de Corvo Branco. O garoto se destacava porque não se socializava com ninguém e era reservado. Max era introvertido, tendia a se fechar em si mesmo e não queria que estranhos entrassem em sua vida. Essa característica o impedia de estabelecer relacionamentos e conhecer novas pessoas. Max tinha uma paixão secreta na classe, a líder da equipe e a garota mais bonita da escola, Angélica. É verdade que ela não correspondia a Max, como todo mundo na classe, o considerava estranho. A garota tirava proveito de sua beleza e reunia multidões de jovens admiradores. Max secretamente invejava todos os garotos bonitos da escola pelo fato de que eles podiam conversar com ela tranquilamente, fazer brincadeiras modernas com ela. Está tudo bem. Vou estudar aqui, entrar em uma universidade de prestígio e conseguir um bom emprego. As garotas sempre gostaram de dinheiro e riqueza. Angélica vai me morder como um peixe na isca, sonhava o jovem. De fato, o garoto havia começado recentemente a estudar em um excelente, participando frequentemente de Olimpíadas. Mas a equipe teimava em não aceitá-lo. Certa vez, no intervalo, sua colega de classe Vitória se aproximou de Max e sorriu sarcasticamente. Ouça, há notícias sobre sua mãe. Dizem que ela é louca como um louco. É verdade? Kita, Vitória, Max encolheu como um caroço, e sem vocês não há nada para fazer. Então é verdade, se não há nada para responder, disse Vitória e riu, vai ser divertido quando eu contar para todo mundo. Max cerrou os dentes e sibilou, batendo em uma folha de caderno com sua caneta. Discute, Vitória, o que você quer? Nada, a garota deu a língua para ele, virou-se e saiu correndo pelo corredor. Que cabra! Agora ela vai contar para todo mundo.
Afinal, assim como sua mãe, ela é a primeira fofoqueira da cidade, pensou Max com amargura. Ele juntou suas coisas, cadernos e livros. Não estava com vontade de estudar. Queria correr para casa, encontrar um canto escuro e se enroscar nele. Não ouvir ninguém, não ouvir nada. Transformar-se em pedra-ponto na saída da escola, o garoto notou um grupo de alunos rindo. Eles apontavam o dedo para Max e gritavam. Eles estavam registrando o que estava acontecendo. Ei, corvo branco, venha cá, gritou o mais alto e mais gordo deles, John. Max odiava por sua arrogância e língua afiada. Olhando diretamente nos olhos do temerário, Max respondeu. É verdade que sua mãe está... Bem, ela vai para uma instituição mental em breve? Não, disse o cara com firmeza, em geral, isso não é da sua conta, entendeu? Oh, que tsatsa, resmungou John e brincou com seus músculos, ninguém fala comigo com tanta insolência. Quem você pensa que é, seu verme? Eu poderia esmagá-lo com uma mão. Faça uma tentativa, respondeu Max. A alma já havia fugido há muito tempo para seus calcanhares, mas o cara estava determinado a não mostrar sua condição. Eu também posso lutar. Os companheiros se entreolharam e alguém soltou uma risada de incredulidade. Max viu pelo canto do olho que Angélica também estava aqui. Bem, o que há de errado, pensou ele mal-humorado consigo mesmo e cerrou os punhos magros. Você não pode mostrar sua covardia na frente do principal amor de sua vida. O que aconteceu depois, Max ainda não se lembra. Apenas dor e ressentimento. 3 caras fortes e saudáveis contra um nerd magrelo. O que mais se pode pensar? Depois, Max passou um longo período no antigo hospital local. Os pais dos agressores imploraram em lágrimas para que sua mãe não registrasse queixa na delegacia de menores. E somente um grande maço de dinheiro do pai de Boris resolveu toda a situação. A mãe só precisava de uma quantia impressionante para exames adicionais. Max não falou com ela por muito tempo e se fechou em si mesmo. Somente depois de uma semana, ele permitiu que sua mãe se aproximasse dele e lhe deu a oportunidade de explicar tudo, e Max, mesmo depois desse caso deplorável, continuou a ser chamado de ovelha negra. Mas agora ele havia feito amigos contra Boris e sua companhia perversa de pessoas insolentes. Angélica ainda não lhe dava atenção. Um dia, ele mesmo decidiu se aproximar da garota no recreio. Ele lhe entregou uma pequena barra de chocolate. Angélica semicerrou os olhos e olhou para ele de forma interrogativa. Para que serve isso? Você colocou agulhas nele? Não, eu só queria fazer alguém feliz. Angélica sorriu e mostrou seus dentes brancos para ele. Por que você não vai até aquela, Stink? Ela gosta de doces. Eu não como doces. Stink era uma garota cujo peso já havia ultrapassado há muito tempo os 70 quilos. Max congelou diante da inesperada reviravolta dos acontecimentos. Você verá, você estará comigo. Para o resto de sua vida. Seus amigos terão inveja de mim. Ele não esperou por uma resposta, virou-se rapidamente e correu. Correu por um longo tempo, até que viu seu próprio gol. Max correu para dentro de casa, jogou a pesada mochila nos ombros e caiu de bruços na cama. Como tudo aquilo era irritante. Essa pobreza. Sua mãe. Sua doença desconhecida. Ou seriam suas próprias invenções delirantes para chamar mais atenção para si mesmo? Max acordou com as batidas na porta da frente. O menino já havia limpado a casa há muito tempo e agora estava sentado à mesa, esfregando as embalagens daquela malfadada barra de chocolate entre as mãos. Filho, a mulher sorriu ao ver a arrumação e a limpeza que ela não esperava. Você é um bom menino. Ouça, eu queria ir ao supermercado, mas não cheguei lá. Por favor, vá. Compre leite, pão, ovos. E algo para você. Max franziu a testa, mas pegou sua bolsa e saiu correndo pela porta. O tempo estava melhorando, ficaria ensolarado e sem nuvens à noite. Ele caminhou ao longo da estrada, às vezes pulando sobre poças enormes, que logo estavam destinadas a congelar, e não foi à toa que Catherine pediu ao filho que fosse para a barraca. Ela esperou que ele desaparecesse, calçou as botas e colocou um casaco quente. No armário de linho, encontrou um envelope cheio de notas.
Ele contou algumas, enrolou-as em um tubo e colocou-as cuidadosamente no bolso. Talvez a velha senhora pedisse o pagamento. Ele pegou um pedaço de papel e rabiscou descuidadamente as palavras: "E filho, decidi ir para Leslie's. Não se preocupe, estou bem. Não se preocupe, estou bem. Estarei lá à noite, então vá para a cama e não fique esperando. Faça ovos mexidos para o jantar. Eu amo você." Catherine deixou o bilhete na mesinha de cabeceira ao lado da cama do filho e se vestiu apressadamente. "Vou embora, talvez a bruxa me diga o que me aflige", pensou a mulher. A viagem era longa e perigosa. Dizia-se que o falecido proprietário da serraria suspeitava que sua esposa era ciumenta. Um dia, ele a flagrou com outro homem em seu quarto. O homem não conseguiu superar a decepção. Ele os matou imediatamente e escondeu os cadáveres em sua fábrica. 6 meses depois, o proprietário tirou a própria vida. Ele via os fantasmas de sua esposa e amante mortos por toda parte. Há rumores de que as almas dos mortos-vivos ainda vagam pela fábrica e assustam os perseguidores que acidentalmente entram no prédio abandonado. Ekaterina não acreditava realmente nessa história. Mas, ainda assim, quando a mulher se aproximou da fábrica, seu coração não se tranquilizou. "Vire à direita", e ecoaram as palavras de Kate. Um velho caminho cheio de urtigas levava à floresta densa. A mulher suspirou e seguiu o caminho. O desejo de se livrar da incompreensível dor de cabeça e enxaqueca estava acima de todos os medos e fobias. "Bem, bruxa, venha me encontrar", disse Catalina a si mesma, vendo uma cabana em ruínas ao longe. O lugar onde vivia a bruxa das trevas, banida da aldeia, era realmente místico. Era frio, musgoso e úmido. Parecia que até mesmo a pedra mais comum poderia ganhar vida aqui. Havia uma névoa pungente no ar, de modo que a mulher não conseguia enxergar bem a área. De repente, sua cabeça explodiu com uma dor selvagem. Catherine gemeu alto e caiu de joelhos. Em sua cabeça, como sempre, piscavam luzes multicoloridas, figuras, sombras. Mas agora havia outra sombra entre elas, a maior e mais alta. Era como se estivessem fritando lentamente meu cérebro na frigideira do inferno. "Bem, olá, pequenina", soou uma voz feminina áspera acima da cabeça de Catherine. "Estou esperando por você aqui há muito tempo." Catherine tentou levantar a cabeça, mas em vão foi atingida por uma nova onda de dor. A mulher gemeu e caiu na grama molhada, completamente exausta. De repente, a palma quente da mão de alguém pousou em sua cabeça. E, milagrosamente, a dor começou a se dissipar lentamente. Os músculos relaxaram e Catherine deu um suspiro de alívio. "Quem é você? Como você fez isso?" "Minha filha, você ainda não sabe muito sobre si mesma. Mas é bom que você tenha vindo. Agora posso lhe contar tudo." "O que você quer dizer? O que você quer dizer?" "Não estou entendendo." Em voz baixa, a mulher idosa murmurou: "Dê-me sua mão, eu o ajudarei a se levantar. Não tenha medo de mim. Você está tremendo, coitada. Venha até minha casa. Vou lhe dar um chá curativo." Catherine olhou incrédula para a vaga figura da bruxa. "Eu disse para você não ter medo de mim, mas sim daqueles que vivem no vilarejo e espalham boatos maldosos." Quando entraram na casa de campo, Catherine ficou surpresa. O interior da casa era o de sempre, o clássico para um aldeão, e no pequeno corredor, um cabideiro com roupas, depois uma pequena sala de estar. Na sala de estar havia um sofá frágil, uma mesa, uma televisão em preto e branco e flores em vários vasos nas janelas. Nada de especial. A única diferença que Catherine notou foi a falta de ícones. Em Landers, todos os moradores tinham ícones, decorados com rosquinha bordado, flores e lâmpadas. E aqui havia cantos vazios. "Bem, isso não é novidade. Por que uma mulher sem Deus precisaria de ícones?" pensou Catherine. Nesse meio tempo, a bruxa foi para a cozinha e lá chacoalhou alguma coisa. Alguns minutos depois, ela saiu com uma grande caneca nas mãos. A caneca exalava um cheiro muito apetitoso. "Já deu uma olhada? Veja, eu não tenho o que você pensou que eu tinha. Não preciso de tudo isso. Está tudo aqui." Ela apontou para a cabeça com o dedo. "Então,
Por que a chamaram de bruxa? A velha enrugou a testa e respondeu em voz baixa: as pessoas comuns não gostam de corvos brancos. Mas você, acho, sabe o que quero dizer. Caterine assentiu com a cabeça. Aqui, beba seu chá. Não tenha medo, não quero envenená-la. Será muito mais fácil. Há ervas que colho na floresta. A mulher pegou a xícara com hesitação e tomou um pequeno gole. O líquido imediatamente se espalhou por seu estômago e a envolveu com calor. Caterine bebeu mais um gole com avidez. Bem, sua cabeça não está doendo muito? Perguntou a bruxa. Sim. Desculpe-me, qual é o seu nome? Bem, na verdade. Glafira. Não me lembro de ninguém querer me chamar pelo meu nome verdadeiro. As pessoas do vilarejo vêm me ver às escondidas, mas todas me chamam de bruxa. Mas eu não fico brava, estou acostumada com isso. Caterine tomou seu chá e olhou com curiosidade para a idosa. Seus cabelos grisalhos estavam amarrados para trás em um feixe bem arrumado na nuca, cinza como o céu de outono, seus olhos e lábios finos. Seu rosto, braços e pescoço estavam cheios de rugas profundas. Glafira, eu vim ver você. Eu sei, eu já lhe disse, a velha interrompeu, você tem dores de cabeça, sombras nos olhos. Isso não é uma doença, filha, é o seu destino. O que a senhora quer dizer com isso? Perguntou Caterine, com a boca arredondada de surpresa. Ela já havia terminado o chá e estava visivelmente relaxada. A bebida curativa de ervas ajudou. Você é uma bruxa hereditária, murmurou a velha senhora, não na primeira geração. Não procure mais por médicos e bruxas. Sua dor de cabeça não é causada por doença. É seu domingo. Do que está falando? Gritou Catalina. Ela se levantou abruptamente e quis se dirigir à saída. Você pode, é claro, ir embora agora, minha filha, uma voz calma soou atrás de mim, mas sua partida não mudará nada na vida. Você tem que se aceitar como é. Eu a ajudarei, sei como fazer com que as enxaquecas desapareçam para sempre. Caterine parou, fez uma pausa e se voltou para Glafira. Você está delirando, ela sussurrou, que tipo de bruxa eu sou? Eu nem conheço meus pais. Mas eu conheço, murmurou a velha. Ela se aproximou da mulher e pegou suas mãos. Eu sei onde eles estão. Sua avó está morta, mas sua mãe está viva. Acredite em mim e sua vida mudará para melhor. Você realmente quer que seu filho sofra pelo resto da vida porque você sofre? Esse era um argumento irrefutável para ficar na casa de Glafira e ouvir até o fim. Caterine amava muito Max e sabia que ele estava preocupado com ela. Tudo bem, eu vou ouvir, disse ela calmamente. Eu sabia que você não era boba. Disse Glafira alegremente e ofereceu à mulher um lugar na mesa redonda. Agora vou falar, ouça com atenção e memorize. Do que você aprender dependerá não apenas a sua vida, mas também a felicidade de seu filho. Caterine assentiu com a cabeça e cruzou os braços sobre o peito, pronta para ouvir. Há muito tempo, quando eu ainda era jovem, sua mãe, Verônica, e eu éramos grandes amigas. Nós nos conhecemos na capital, quando entramos na mesma faculdade. Na época, eu sabia do meu dom, mas ela não fazia ideia. Quando chegou a hora, expliquei-lhe por que ela sofre de dores de cabeça constantes e vê coisas que as pessoas comuns não conseguem ver. No início, Verônica não acreditou em mim e até parou de se comunicar comigo. Ela é teimosa. Mas um incidente a fez duvidar de si mesma. Uma colega de classe sonhou com ela, completamente ensanguentada e implorando por ajuda. Verônica acordou encharcada de suor e chorando. Na manhã seguinte, todos ficamos sabendo que Carlos, nosso colega de classe, havia desmaiado durante a noite. Foi então que minha amiga me contou sobre seu sonho. Eu lhe disse mais uma vez que sua mãe tinha um dom e que ele deveria ser usado. Fizemos as pazes, nos tornamos amigas íntimas e nos apoiamos mutuamente. As moças vinham nos visitar com frequência, até que uma noite chegou uma convidada indesejada. Glafira ficou em silêncio. Que tipo de hóspede? Exclamou Catalina. A história que a bruxa contou era mais uma lenda, mas não a verdade.
Mas a ideia de que sua mãe poderia estar viva aqueceu sua alma e a curiosidade a dominou. A mulher. Ela estava inconsolável. Ela disse que queria que ele lançasse um feitiço em sua rival, a amante de seu noivo. Eles iam se casar, mas o cara obviamente gostava de namorar. Eu, é claro, recusei. Verônica e eu não praticávamos magia maligna naquela época, acreditávamos no princípio do bumerangue. A mulher chorou e disse que daria tudo de precioso que tinha. Somente eu deveria levar minha rival. Ela colocou todas as suas joias sobre a mesa. Entre elas havia um anel notável, fino, delicado, com um rubi requintado no centro. Mas algo me repeliu ao vê-lo. Quando peguei o anel em minhas mãos e o girei, tive uma visão: o anel realiza todos os meus desejos, sou a mulher mais feliz do mundo e ao meu lado está Anthony, meu noivo. Na época, eu estava namorando sua mãe. Aparentemente, fui seduzida por uma força maligna, mas prometi enfeitiçar a amante do noivo em troca de um único anel de rubi. A mulher ficou encantada. Ela aceitou de bom grado, e naquela noite comecei a fase inicial do ritual. Você deveria ter me visto quando descobri que o feitiço havia funcionado. A garota desapareceu uma semana após o término do ritual e ainda não foi encontrada. Você estava com medo? Perguntou Catherine, suspirando convulsivamente. Que história! Claro que tive. Eu era muito jovem na época para saber as terríveis consequências de estragar tudo. Ela achava que somente o noivo se apaixonaria pela moça, mas não era assim. O rapaz ardia diante de seus olhos, como uma vela. Ele desejava outra. Assim, aquela mulher, em vez de amor, recebeu apenas pena. Desde então, eu estava muito preocupado com a possibilidade de o precioso bumerangue vir até mim. E quanto ao anel, ele era realmente mágico, poderia conceder desejos. Glafira suspirou e esfregou as têmporas. O anel era mágico. Alguma bruxa poderosa havia colocado seus poderes nele, então, uma vez que eu o colocasse, não poderia tirá-lo. Ele se tornou meu mestre. Ele se tornou meu mestre. Mas aconteceu o contrário: eu não o controlava, ele me controlava. Como? Tive uma grande briga com a Verônica. Tirei Anthony de perto dela. Compramos um grande apartamento na capital. Mas Deus não nos deixou ter filhos. Acho que o anel não o queria. Anthony estava ansioso para ter filhos, mas nunca os teve. Em poucos anos, nossa vida juntos se tornou um inferno. Abandonei a universidade há muito tempo e comecei a praticar magia negra. E até obtive sucesso nesse negócio. Eu não gostava muito de tudo isso. Mas o anel decidiu tudo para mim. Enquanto isso, Verônica arranjou um novo noivo, eles se casaram, tiveram você e outra menina mais nova, sua irmã. Estranhamente, ela não tinha os poderes que você tinha. Mas ela viveu muitos anos felizes, aproveitando os momentos cotidianos. Eu nunca terei esse luxo, infelizmente. E o que aconteceu depois? Perguntou Catherine com interesse. Pior. Anthony me trocou por uma jovem. Fiquei sozinha, sem amigos, sem marido, sem família. Todos me rotularam de leprosa. Já corria um boato pela cidade de que não se podia mexer comigo. Um dia, eu estava caminhando no parque, na esperança de encontrar uma maneira de me livrar do anel. Dá para acreditar? Eu não tinha forças para tirá-lo, era como se ele fizesse parte de mim. E então vi Vera em um dos bancos. Ela estava balançando seu carrinho de bebê e cantarolando algo para si mesma. Quando me viu, ela sorriu. Oi, como você está? Ela perguntou. Respondi que poderia estar melhor e contei minha história para minha ex-namorada. Que estranho. Verônica ficou surpresa e disse: Você realmente acredita nessa bobagem? E então, fiquei muito irritado com ela e comecei a gritar que sua mãe é estúpida, que ela não entende nada de magia. Verônica apenas sorriu de volta para mim. Você está muito infeliz, posso ver isso. Mas o anel não tem poder sobre você. Dê-o a mim e vá embora. Você verá que esse objeto não o deterá. O anel foi retirado com uma facilidade surpreendente.
Eu entreguei rapidamente a minha amiga e saí correndo, foi como se uma pedra tivesse caído do meu coração. Vera agora tinha o malfadado anel. Então ela o jogou fora? Perguntou Catherine mordendo o lábio. Não, Glafira respondeu calmamente, o anel encontrou uma nova vítima com o mesmo dom que o meu. Verocha teve uma vida muito difícil, Vela perdeu seus filhos. Sua irmã mais nova, Vitória, fugiu de casa quando tinha 16 anos. Tudo porque era impossível ficar em casa. Verônica se tornou uma verdadeira feiticeira negra. Seu pai morreu de um ataque cardíaco. Você não se lembra de nada sobre sua mãe porque sofreu um acidente de carro. Verônica estava dirigindo e você estava lá. Sua mãe estava segura porque o anel a mantinha segura. E você se machucou tanto que ainda bem que não se lembra de nada. Poderia ter sido pior. Como poderia ter sido? Por que minha mãe não me procurou? Ela é uma bruxa. Elas sabem de tudo, pelo que você diz. Minha filha, porque é muito complicado. Eu não deveria ter lhe contado. Mas sinto muito por você e pelo Max. Outro dia eu tive uma visão. O que você viu? Exclamou Catherine. Seus dedos estavam tremendo de emoção. Mas a mulher tentou manter a calma. Se você encontrar sua mãe, não viverá normalmente neste mundo. Verônica veio até mim em um sonho e me disse que estava esperando por você e Max, porque ela precisa de vocês. Ela quer se livrar do anel com a sua ajuda. Será que ela quer me dar o anel? Não, Glafira balançou a cabeça, desta vez Verônica quer destruí-lo. Mas ao custo de um jovem e um homem de negócios. Mas ao custo de uma vida jovem e inocente. Conte-me tudo o que você sabe, por favor, murmurou Catherine com entusiasmo. Tudo estava misturado, realidade e fantasia. Parecia que a antiga vida não existia mais. Glafira serviu mais chá para a mulher e lhe ofereceu um gole do líquido perfumado. Catherine pegou a xícara e continuou a ouvir. O que acontece é que o anel, quando cai nas mãos de uma pessoa comum, perde seus poderes. Mas ele é muito poderoso. Sem um presente, você simplesmente morrerá devido ao seu poder. Seu Max encontrará sua alma gêmea muito em breve. A garota é muito bonita e amada por ele. Graças a Deus! Exclamou Catherine. Ele é tão vulnerável que ninguém o nota, não quer ser amigo dele. E as moças mais ainda. Não me interrompa, ela fechou os olhos cansadamente. Glafira, ouça com muita atenção. Max vai saber a verdade sobre a existência da vovó por você e vai procurá-la. E ele vai procurá-la. Impeça o máximo que puder. Max não deve encontrá-la. Verônica fará com que Max e a noiva dele confiem mais nela do que em você. E ela fará a parte dela para colocar o anel nas mãos de uma garota inocente por meio de seu filho. Não deixe que isso aconteça. Pegue o anel e traga-o para mim, pois sei exatamente o que fazer com ele. Ou talvez você também queira pegá-lo. Para ganhar força? Perguntou Catherine com os olhos arregalados. Glafira balançou a cabeça cansada. Essa conversa franca estava cansando. Eu quero destruí-lo. Acredite em mim. Sua mãe está completamente à mercê desse objeto. É por isso que ela está tão irritada e calculista. O anel não lhe fará mal algum, mas a noiva de Max será prejudicada se tocar no maldito objeto com um dedo mindinho. E o filho dela não vai viver sem a garota, ele vai acertar as contas sozinho. É isso que você quer? Então você não é uma mãe. Tudo bem, exclamou Catherine. O que devo fazer? Vou lhe dizer onde sua mãe mora. Você precisa encontrá-la, ganhar sua confiança e pensar em uma maneira de tirar o anel da velha sem fazer barulho. Lembre-se, seu filho não pode saber disso. Ainda não. Temos que esperar. Quando, então, não é necessário lidar com toda essa história rapidamente. O tom calmo de Glafira já estava começando a irritar Catalina. Como assim, ainda não é a hora? Ainda não é o momento, Glafira repetiu pela terceira vez, não tão cedo, acredite em mim.
Verônica estará muito mais vulnerável. Sua irmã e a Catalina só agora se lembrou de que a bruxa havia dito algo sobre sua irmã, Vitória. Ela não se lembra de nada. Será que essas enxaquecas e silhuetas escuras são ecos do passado? Vitória deve morrer, continuou Glafira, esfregando o canto da toalha de mesa. O que é isso? Que bobagem é essa? De jeito nenhum, Caterine deu um pulo, eu ainda quero vê-la. Você não tem o direito de falar assim. Glafira se levantou lentamente e foi até um armário perto da janela. Ela o abriu e o remexeu por um longo tempo. Depois de alguns minutos, ela colocou o conteúdo do armário sobre a mesa onde Caterine estava sentada. Uma vela de cera preta, cartas de tarô e, o pior de tudo, um boneco de palha. Não tenha medo, não vou mimá-la. Ela sorriu ao notar o rosto pálido de Caterine. Preciso pensar, e a bruxa colocou as cartas em uma determinada ordem, colocou a boneca no centro e acendeu uma vela preta. A sala foi iluminada por uma misteriosa luz bruxuleante. A bruxa sussurrou algo por um longo tempo, olhando para a vela. Em seguida, pegou a boneca e pressionou gentilmente a unha diretamente em sua cabeça. Era a primeira vez que Caterine presenciava um ritual como esse, e isso a assustou. Mas o medo deu lugar ao desejo de descobrir a verdade e ajudar seu filho. Deve ter se passado horas até que Glafira finalmente apagou a vela. Filha, sua vida já é bastante difícil. Mas você tem que fazer sacrifícios. A morte de sua irmã está escrita na linha de seu destino. Não há como escapar. Portanto, aceite essa notícia sem raiva. Ela está doente há muito tempo, tem câncer, então a morte a libertará de seu tormento. E a mãe, Verônica, ficará muito mais fraca sem Vitória. Sinto muito por lhe contar tudo isso. As lágrimas brilharam nos olhos de Caterine. Ontem mesmo ela estava vivendo uma vida normal, lutando contra convulsões, recebendo tratamento, criando seu filho. Ela não sabia absolutamente nada sobre sua vida passada. Embora quisesse tanto saber. E agora tudo está de cabeça para baixo, e todas as mulheres de sua família são bruxas. A irmã da qual ela não se lembra deve ter morrido muito antes de eles se conhecerem. E Glafira lhe garante que ele não pode escapar do destino? Que absurdo! Hecaterna, acho que você não pode decidir nada agora. Aqui, Glafira entregou à mulher um sachê que cheirava a perfume, é um chá para suas dores. Com isso, as sombras se iluminarão e você poderá ver o futuro? Quando estiver pronta, eu lhe darei o endereço de sua mãe. Estou pronta. Agora mesmo! Exclamou Caterine. Me dê o endereço. Mas Glafira balançou a cabeça negativamente. Você não está pronta. Você precisa ter uma mente calma e sóbria. Por enquanto, vá para casa. Lembre-se de que seu filho não deve saber nada sobre os parentes dele. Eles o levarão para o túmulo. Caterine acordou perto de uma fábrica de tijolos abandonada. Ela não tinha nenhuma lembrança de como havia chegado ao prédio. Em sua cabeça, raramente, tudo estava claro, e não havia dor. Caterine correu em direção à casa. Max não gostava de andar pela cidade, não queria chamar a atenção para si mesmo. Mas hoje sua mãe havia lhe pedido para ir às compras. Então, ele teve que fazer isso. Mais uma vez, ele veria pessoas apontando o dedo para ele. Ele ouvia as risadinhas atrás de si. Não tem problema. É hora de se acostumar com isso. A vendedora gorda e mal-humorada cruzou os braços sobre o peito. Bem, por quanto tempo você vai escolher? Preciso da mercadoria, disse ela com relutância. Quero esse leite e 10 ovos. Você tem pão? Perguntou o rapaz, arrastando os pés. A vendedora bufou com raiva. Não, claro que não. Você deveria ter vindo mais cedo. O pão sempre acaba à tarde. Estou entendendo, respondeu Max. Ele pagou os ovos e o leite e saiu correndo da loja. Por que ela é tão desagradável? Angélica não é nada parecida com sua mãe. Ela é tão magra, graciosa, bonita. A mãe de Angélica não gostaria que sua filha namorasse um corvo branco. Está tudo bem. Que seja o que é. O garoto caminhou pela calçada.
Seus amigos estavam indo para a festa noturna perto do clube local. Max nunca foi lá. Ei, mendigo! John gritou e assobiou: o que tem na sua bolsa? Olá para você também, murmurou Max, eu tenho o que preciso. Olhe para esse idiota, John riu. Ele parecia um ganso enorme com olhos vermelhos. Pessoal, ele quer ir para o hospital de novo. Tudo bem, John, pegue-o, uma garota saiu da multidão, vamos. Não toque nele. Deixe-o seguir seu caminho. O que está fazendo, Angélica, defendendo-o? Pensou bem nisso? Pessoas como ele precisam ser colocadas em seu lugar. Ou ele abriu as mãos e não sabe que na elite é preciso calar a boca. Max se esquivou resolutamente da multidão barulhenta e estava prestes a ir mais longe, mas foi impedido por um forte golpe nas costas. O garoto caiu. Juan. Chega. Angélica, não se meta nisso. Você também vai apanhar, eu lhe prometo. Eu disse para deixar o homem em paz. Max se deitou de bruços na lama, com medo de se levantar. Não se bate em um homem quando ele está deitado. Bem, bode, veio a voz indignada de John, você é minha garota ou não? Você deveria me ouvir. Vá se fuder. Max ouviu claramente o grito de Angélica e se levantou rapidamente. Uma multidão de seus amigos estava gritando, alguém estava filmando tudo no celular. Como era previsível, um bando de hienas rindo enquanto espancavam o amigo. John estava de pé com os braços cruzados sobre o peito, enquanto Angélica estava deitada de bruços. Tem certeza de que vai defender essa? Perguntou ele à garota chorosa. Você está bêbada, gritou ela. John riu e chutou a garota com o pé. Ela gritou de dor. Max não aguentava mais. Ele percebeu claramente que provavelmente morreria nessa batalha desigual. Mas Angélica havia sofrido nas mãos desse monstro, seu amor secreto estava agora deitado em uma poça como uma boneca de pano. Eu vou matar você, Max sussurrou. Oh, é isso, gritou John, todo vermelho de excitação. Ele parecia um touro enorme pronto para bater em todo mundo com seus chifres. Pare de tocá-la. Você, e Max atacou primeiro. Mas a montanha de gordura e músculos nem se mexeu. Irmãos, ataquem. Essa coisinha quer morrer, gritou John. Mas a multidão congelou ao ver isso. Angélica estava toda suja e molhada de lágrimas e água. Ela estava tremendo. Max, também amassado, permanecia imóvel com os punhos cerrados e um olhar determinado no rosto. Por que estamos aqui? A montanha ficou surpresa. Não estou entendendo. Borka, você está exagerando. Bória, vamos. Deixe-os ir. Vamos embora. Acalme-se. O quê? John gritou. Então você está comigo? Bem, me veja matar este aqui, seu monstro. Não se atreva a fechar os olhos. Angélica soluçou. Mas Max foi o primeiro a atingir a montanha. As forças eram desiguais. Um momento mais e o cara parou de sentir qualquer coisa, e Max não viu como parte da multidão se lançou sobre John e começou a defender o fraco. John gritou e revidou. Angélica nem tentou fugir, suas pernas estavam muito fracas. Ela estava machucada e com dor. Ela se sentou embaixo de uma árvore e chorou. O menino acordou no hospital. Cada célula doía. Ele queria morrer. Max gemeu e virou a cabeça para a janela. Sonny. Você me assustou. Você está bem? Disse a mãe. Mamãe, estou bem. Só está doendo. Uma mão quente pousou sobre a cabeça do menino. Catherine chorou em silêncio. Meu filho, eles foram colocados na sala da polícia juvenil. Eles serão tratados lá. Se não fosse pelo policial do distrito, que chegou na estrada a tempo, não se sabe o que teria acontecido. Por que você brigou com Borka? Max sussurrou baixinho. Mãe, ele machucou a Angélica. A namorada dele. Angélica. Ah, sim. Ela veio ver você. Está esperando no corredor. Quer que eu a chame? O quê? Max ficou surpreso.
Ele queria subir na cama, mas sua mãe o impediu. Como? Você não pode se levantar. Você tem uma costela quebrada. Ela já volta. Sua mãe saiu pela porta e, 1 minuto depois, Angélica entrou no quarto. Um avental médico branco esvoaçava sobre seus ombros finos. Bem, olá, temerário, suspirou ela, sua mãe não lhe disse que você é um tolo? Você encontrou alguém com quem brigar, eu poderia ter matado você. Olá, Max disse animado, é melhor você me contar, como você está, ele bateu muito em você, a garota suspirou. Estou com alguns hematomas, mas não é nada demais. John está na ala infantil da polícia, você sabe. Sim. A justiça foi feita. Max, onde está a justiça? Os pais dele estão cuidando de tudo agora. Logo ele estará na rua e escalando novamente, Max suspirou. É claro que essas notícias não são felizes, mas a Angélica por perto é ótima. Ela fala com ele de forma tão gentil, perguntando como ele está. Até uma costela quebrada vale a pena. Eu sei, a garota se inclinou sobre ele tão baixo que Max sentiu a respiração de Angélica. Você estava me protegendo porque gosta de mim. Essas palavras, como um relâmpago, queimaram o corpo de Max. Ele não respondeu e olhou para o teto. Você não precisa responder, sorriu Angélica, eu sei disso há muito tempo. Você não é muito bonito, mas é corajoso. Eu gosto desse tipo de homem. Então, vou esperar por você na escola. E não fique muito tempo no hospital. Inesperadamente, Angélica se inclinou sobre Max e lhe deu um beijo no rosto. Com outro sorriso, ela saiu correndo pela porta. Max queria sorrir, mas não conseguia, seu rosto machucado doía. Sua mãe voltou ao quarto. Seu rosto expressava preocupação e curiosidade. Mamãe, não pergunte nada. É que eu a defendi e um colega de classe veio me agradecer. Filho, você deveria se ver agora, Catherine riu, os olhos revelaram tudo. Você gosta da Angélica? Max assentiu com a cabeça. Bem, ela é muito educada e bonita. Mas a mãe dela é um pouco chata. Você já é um garotão, filho. A mãe acariciou seu filho. Ele ficou deitado, repetindo o beijo inocente de Angelique. Fazia vários meses que Max havia deixado o hospital. Suas costelas e sua perna ainda doíam, e eles continuavam a dizer isso a ele. Por isso, o menino estudava em casa. Angélica lhe trazia o dever de casa. O mês de maio estava quente. Os exames finais estavam chegando. Max não tinha tempo para se distrair com nada além da preparação para os exames finais. Angélica também tentou colocá-los na mesma escola técnica no centro do distrito. Catherine estava feliz por seu filho, que floresceu e se tornou muito mais confiante. Começou um relacionamento entre ele e Angélica. No início, a garota estava um pouco hesitante, com medo de que o coletivo risse. Mas os colegas de classe, estranhamente, estavam do lado da garota. John já estava em desgraça. Todos já sabiam que os pais ricos pagaram pela libertação do garoto. Eles até ofereceram dinheiro a Catherine para que ela retirasse o pedido. A mãe recusou o dinheiro, mas aceitou o pedido. As dores de cabeça não atormentavam mais a mulher. Todos os dias, como Glafira havia lhe dito, ela preparava um chá aromático e o tomava com prazer. Max, é claro, perguntou o que era. Mas Catherine mentiu, ela disse que era um sedativo especial para dores de cabeça. O filho ficou incrivelmente satisfeito quando soube que sua mãe não sofria mais de enxaqueca. Catherine estava cultivando o que havia aprendido com a bruxa na Floresta Escura. Ela esperava por algum sinal de Glafira. É difícil sentar e esperar, sabendo que em algum lugar lá fora vive uma mãe, e a mulher começou a ter sonhos estranhos com cada vez mais frequência. Aqui ela está dirigindo em uma estrada deserta, uma mulher está sentada ao volante. Ela sorri e diz que sonhou com essa viagem durante toda a sua vida. Mas seus olhos estão vazios. Catherine sempre desejou ter sonhado com esse sonho. Como ela desejava olhar para aquelas feições novamente. Elas eram tão familiares.
Mas todas as vezes o sonho terminava da mesma forma. Catherine estava deitada na estrada, debaixo de uma chuva torrencial, ao lado do carro fumegante, e a mulher ria e se afastava na escuridão. Mais além, a imagem é obscurecida por outras sombras que sussurram algo, e Max percebeu que havia algo errado com sua mãe. Com muita frequência, ela responde a perguntas incompreensíveis, senta-se à mesa com um olhar vazio. Mamãe, você está bem? Ele perguntou a ela uma vez. Talvez seja hora de terminar aquele seu chá. Filho, estou bem. Só estou cansada, respondeu a mãe e sorriu. Depois voltou a seus pensamentos. Era um dia quente. Landers estava banhado de vegetação e frescor. Max e Angélica estavam passeando perto de um lago cristalino. A garota estava tirando fotos da paisagem. Um pouco mais e será possível nadar, resumiu Max, tirando os pés descalços da água fresca. Ah, murmurou Angélica, apontando a lente para a linha do horizonte, nadando como um machado. Max ergueu as sobrancelhas em sinal de surpresa. Achei que você sabia fazer tudo. Tudo bem, eu lhe ensinarei. Angélica sorriu. Mas então seu rosto se abateu. Silenciosamente, ela calou Max. Ele estava prestes a dizer algo para a garota. Olhe para lá. Max olhou cuidadosamente para onde a garota estava apontando o dedo. Uma mulher idosa em uma camisola estava de pé perto do penhasco. Max, essa é a nossa Kate. Vamos até ela. Eles correram o mais rápido que puderam em direção ao penhasco. A mulher parecia confusa. Ela olhou para o casal como se os estivesse vendo pela primeira vez. Vovó, o que está fazendo aqui? Max agarrou seu braço com carinho. Angélica ficou paralisada. E quem é você, filho? A mulher sorriu para ele. Seu olhar não estava focado em um alvo específico. Você não se lembra? Eu sou Max. O garoto sacudiu a velha. Lembra, Kate empurrou Max para longe dela. Angélica arfou de surpresa. Você é filha de uma bruxa, rosnou Katy com raiva, e sua mãe é uma bruxa. Você deveria tê-la expulsado da cidade há muito tempo. Do que está falando? Exclamou o garoto. Ei, a mulher examinou o garoto. Você não se parece com a sua mãe, mas com a sua avó. O mesmo nariz, os mesmos olhos, o mesmo rosto. E esse olhar. Ardente. Os olhos da idosa finalmente conseguiram se concentrar. Ela olhou diretamente para o rosto de Max. Seu olhar estava vazio. O cara estava morrendo de medo. Angélica, vamos levá-la ao hospital. É óbvio que ela não está bem de saúde, sussurrou ele para a garota. Ela assentiu com medo, mas pegou a idosa pelo braço e tentou levá-la para longe do lugar perigoso. O penhasco era alto e era possível se chocar contra as bordas afiadas antes de chegar à água. Kate puxou seu braço com força e gritou. Deixe-me morrer em paz. Siga seu caminho. Max, sua mãe não lhe contou nada. Mas ela é uma bruxa de verdade. Ela foi até Glafira e lhe contou a verdade. Eu a conheço porque segui sua mãe naquela noite. Eu sabia que ela era uma força maligna. E você é o fruto dela. Ufa, ela se virou bruscamente para Angélica. Fuja, criança, fuja dele. Você está correndo um grande perigo. Ele vai matá-la. A idosa começou a arrancar seus cabelos. Ela se soltou das garras de Max e se jogou do penhasco. Em um segundo, houve um barulho ensurdecedor. O eco de seu grito ainda estava no ar. Angélica sentou-se no chão e gritou de terror. Max correu até o penhasco e viu o corpo de uma boneca girando no lago. Lá se foi a natação, ele sussurrou. Max, vamos sair daqui. Angélica tremia como uma folha de álamo ao vento. Eles saíram correndo daquele lugar aterrorizante. Max abraçou Angélica, mas ela não suportou bem sua condição. Max, vamos à polícia, ela sussurrou, eu deveria dizer. Sim, vamos, apoiou o namorado. Quando saíram da delegacia, Angélica se despediu de Max e decidiu ir para casa. Desculpe-me, não posso, ela chorou.
O rapaz a abraçou. Eu entendo, vá para casa. Tenho que perguntar à minha mãe se os delírios de Kate não forem delírios, mas a verdade, a Angélica assentiu com a cabeça e eles seguiram caminhos diferentes. Catherine ficou em casa assistindo à televisão. O aparelho, que só mostrava imagens em preto e branco, não estava funcionando direito hoje. Mas Catherine estava pensando profundamente. O silêncio foi interrompido por um barulho alto no corredor. A mulher deu um pulo e entrou na sala. Em pé, na porta, estava seu filho. Max, você está louco? Desculpe-me, mamãe. Peguei o cabide sem querer, vou consertar. Como está Angélica? Você saiu para passear? Sim, ela respondeu calmamente. Catherine olhou para cima. Havia algo estranho em sua voz. Há algo errado, filho? Mamãe, Kate caiu de um penhasco. O quê? O quê? Catherine se aproximou de seu filho. Sua cabeça estava baixa. Nós estávamos caminhando com Angélica à beira do lago, e ela viu Kate perto do penhasco em sua roupa de dormir. Foi estranho. Fomos até ela. Ela começou a gritar algo estranho. Achei que ela estava louca. O que ela estava dizendo? Max? Perguntou a mulher. Suas mãos estavam tremendo. Kate sempre foi boa para ela, ajudando-a em uma situação difícil. O que a fez se jogar de um penhasco? Bem, ela disse que eu era filho de uma bruxa. Que você era uma bruxa. Que eu não sabia de muitas coisas. E que Angélica morreria por minha causa. O que isso poderia significar? Catherine sentou-se lentamente em sua cadeira. Sua mente oscilava caoticamente entre dizer algo ou não. Mas como Catherine sabia do que Glafira estava falando? É tudo muito estranho. Filho, começou Catherine lentamente, eu sei que você não pode acreditar agora. Mas Cathy estava certa. De fato, eu reconheci que tenho um domingo. Mas não sei como lidar com ele. Daí minhas dores de cabeça. Fui até a bruxa e ela me disse tudo. Mentira, gritou Max, do que está falando, mãe? Aquela velha maluca lhe contou suas fantasias malucas. Não, disse Catherine com teimosia, depois de sua poção mágica, a dor de cabeça parou, as enxaquecas não a atormentam mais. Onde está o chá? Max correu pela sala à procura de um saquinho. Dê-me isso. Você está imaginando coisas. Max, pare com isso. Pare você. Se alguém descobrir que você é uma aberração. Não vão descobrir, soluçou a mulher. Max não conseguiu encontrar a malfadada bolsa. Ele olhou para Catherine confuso, vestiu-se e bateu à porta. Catherine não o impediu. Deixe-a ir. Ela vai se refrescar um pouco no ar. O rapaz parou na varanda. Ele pensou no que fazer em seguida, vir até Angélica ou entrar na floresta densa para ver a velha. Depois de pensar um pouco, ele caminhou corajosamente pela estrada que saía da aldeia. Trapos velhos, velas embrulhadas em papel, trapos novamente. Bem, veja, disse Max, abrindo a porta ao lado, o que há com todas essas cruzes? Angélica olhou por cima do ombro dele. Havia cruzes de prata na gaveta. Provavelmente havia uma centena ou mais. Não faço ideia, respondeu a garota, você não deve tocá-las. Talvez elas estejam amaldiçoadas. Max concordou e eles continuaram a procurar papéis possivelmente relacionados à sua avó. Meia hora depois, Angélica ligou para o garoto. Ele estava no quarto da bruxa. Na mesa de cabeceira, a garota encontrou o caderno de Glafira. Havia muitos dados nele, sobrenomes, nomes. Interessante, disse o rapaz, vamos ver se conseguimos encontrar o que precisamos. Você é Stone, certo? Perguntou a garota. Você está registrado com o sobrenome da sua mãe? Se sim, devemos procurar alguém com esse nome. Veja como a bruxa organizou tudo, ela se esforçou muito e escreveu os dados em ordem alfabética. Certo. Aqui. Verônica Stone. Chicago. Max pegou o caderno de Angélica e releu o endereço.
Fico feliz que você tenha encontrado isso. Agora posso descobrir. Espere, 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 espere. Você não está indo para Chicago agora, está? Sussurrou Angélica horrorizada. Temos exames finais. Não, claro que não. Iremos juntos quando passarmos, disse ele com firmeza, e agora tínhamos que sair daqui. Angélica assentiu com a cabeça. Eles saíram do dormitório e caminharam pela sala de estar, onde a bruxa estava deitada em uma poça de sangue. Seu rosto estava completamente calmo. Parecia que a idosa havia simplesmente adormecido. Isso é terrível, Max. E se alguém descobrir que viemos para cá quando encontrarem a bruxa? As mulheres da aldeia geralmente vêm aqui para que a velha leia a sorte para elas. Elas vão descobrir, elas vão descobrir. Acalme-se, minha querida. Ninguém vai descobrir. A polícia não investigará a morte de uma pária da aldeia. Ninguém a quer. Vamos embora. Temos que ir para casa rapidamente para que nossos pais não descubram onde estivemos. De qualquer forma, você pode dizer a eles que fomos ao antigo campo de futebol. Fica perto da serraria, entendeu? Sim, sussurrou Angélica mordendo os lábios, que assustador. Max a abraçou e a beijou. Raramente ele dava tanta atenção a uma garota. Mas ela precisava disso agora mais do que nunca. O caminho da floresta nunca terminava. Ela queria correr. Queria correr o mais rápido que pudesse. E esquecer que aquele evento terrível havia acontecido. Ela queria se encolher em um canto. Onde diabos havíamos ido? No final da rua estava a mãe de Angélica. Onde vocês foram? Gritou a mulher gorda. Mamãe, começou Angélica com a voz trêmula, nós. Vá para casa, vou lhe dizer como se comportar. Vou lhe dizer tanto que você não vai conseguir se levantar. Por que você vai com ela? Não quero ver você, seu pirralho, perto da minha filha. Você vai trazê-la de volta na sua bainha. E eu não venderei nada para sua mãe na loja. Deixe-a ir para o centro do distrito e gastar o dinheiro sujo dela lá. Bruxa! Nós a mandaremos com você para um eremita na floresta. Vocês viverão juntos. Cale a boca, Max sibilou com raiva. As palavras da garota gorda feriram seu coração. Ele queria atacá-la e se vingar. Mas sua filha estava ao seu lado. A tão amada e querida Angélica. Angélica, estou indo embora. Adeus, o garoto sussurrou suavemente. Ele não esperou resposta e saiu correndo pela estrada em direção à aldeia. Ele ouviu a mãe de Angélica praguejando e dizendo palavrões. Não, ele precisa passar nos exames e ir para Chicago. Talvez sua avó mudasse sua vida para melhor. Sua mãe estava na porta. Ela parecia preocupada. Filho, eu sinto muito. Por tudo. Mas não foi minha culpa. Sinto muito. A mulher abraçou Max e ele a abraçou de volta. Mamãe, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, ela respondeu, acariciando o cabelo dele. Você acha que sim, querido? Sim. Vamos viver uma vida normal e tentar não pensar em tudo isso. Toda a estranheza em nossa família. Eu quero uma vida normal, mamãe. Filho, Catherine soluçou, eu juro que viveremos como uma família normal. E ninguém vai nos expulsar da cidade. A mãe de Angélica veio falar com você? Perguntou Max. Sim, ela estava procurando a filha. A propósito, onde você esteve por tanto tempo? A Angélica estava com você? Sim, estávamos no antigo campo de futebol para uma caminhada. Você sabe que Angélica gosta de tirar fotos de tudo. Então, fomos dar uma volta. Mamãe, está tudo bem. Catherine olhou atentamente para seu filho. Parecia que ela não confiava muito no garoto. Mamãe, estou lhe dizendo, está tudo bem. Estou com muita fome e sono, disse Max, tentando parecer alegre e despreocupado. A senhora pode alimentar seu filho? Catherine o alcançou, fazendo carinho em seu filho. A noite terminou com uma revisão conjunta do filme no aparelho antigo.
Max encontrou o equipamento em um mercado de pulgas. O garoto se sentou ao lado da mãe, que comentava com entusiasmo cada cena de sua série favorita. O mais importante é conseguir dinheiro para os ingressos. E não conte para minha mãe, ela não vai me deixar ir. Tudo o que falta é passar nos exames, obter um certificado. E depois ir em busca da vovó. O pátio da escola estava agitado. Hoje é o último exame. E a liberdade. Não há mais dever de casa para fazer, não se chega mais cedo à escola. O sol estava agradavelmente quente. As meninas estavam vestidas com blusas brancas finas e saias elegantes. Os meninos, ao verem essas belezas, faziam piadas e se divertiam, tentando atrair a atenção das meninas. Angélica e Max mantinham distância de todos. Há muito tempo eles eram chamados de Romeu e Julieta por todos da classe. E havia alguma verdade nesses nomes, tirados da famosa peça de Shakespeare. Os pais do casal não queriam que as crianças se encontrassem. Mais especificamente, eles não queriam que Selena, a mãe de Angélica, se encontrasse. Como a mulher havia prometido, ela não vendeu mantimentos para Catherine. Vá para outro lugar, sua tola, gritou ela quando viu Catherine caminhando em direção à loja. Max teve de ir pessoalmente ao centro do distrito para fazer compras. Mas ele até gostava disso. Angélica fugiu de casa, apesar das ameaças de sua mãe de acorrentá-la, e o casal passeou, desfrutando de seu novo ambiente. Bem, é isso, arrumando os cachos encaracolados de Angélica, disse Max, um último teste e pronto. Adeus, escola. Adeus, cidade. Você ainda não mudou de ideia sobre ir embora, não é? A garota balançou a cabeça. Claro que não mudei. Ainda está de pé. Só temos que pensar. Vamos contar aos nossos pais ou deixar bilhetes? Acho que devemos deixar bilhetes. Dizer que está tudo bem. Assim eles não vão nos procurar. Voltaremos quando tivermos feito nosso trabalho. Onde vamos conseguir o dinheiro? Angélica pensou sobre isso. Minha mãe guarda todas as suas economias em um cofre. Vamos dar um jeito, Max incentivou a garota. Uma professora de idiomas idosa, Lucy, saiu para a varanda da escola. Ela convidou os formandos para seu último exame. Max, resolutamente, pegou Angélica pela mão e eles entraram correndo no prédio. Quando terminou, os alunos saíram para a rua em uma multidão barulhenta. O sol estava alto e estava até um pouco quente. Todos estavam falando sobre a formatura que se aproximava. É uma pena que não possamos nadar no lago agora, suspirou Angélica, eu não vou agora. Eu adoraria. Gritou John. Nenhuma velha louca vai estragar meu verão. Angélica fez uma careta. John não havia provocado Max ou Angélica desde a briga. Mas ele tinha uma palavra mordaz ocasional. Angélica, você quer sair hoje à noite? Max gentilmente colocou seu braço em volta da cintura dela. Vamos lá. A verdade é que estou muito cansado. Agora você pode relaxar sua cabeça, riu a garota. Então eu espero por você no cruzamento às 7, sussurrou o menino. Ele prometeu ajudar a mãe na casa, então acompanhou Angélica até a casa e correu para a conhecida encruzilhada. Uma noite calma e quente desceu sobre a rua. Era um daqueles dias em que você quer fazer parte da natureza, derreter-se nela. Observar a grama se mover, observar o enorme disco do sol desaparecer lentamente no horizonte. Ouvir o canto dos pássaros. Os campos cheiravam a feno e alfafa e, em algum lugar ao longe, um galo cantava e Max amava sua cidade, não importava o que acontecesse. Ele esperou por Angélica e lembrou-se de como sua mãe costumava colher frutas silvestres na floresta nas mesmas tardes quentes, colhendo cogumelos em barrancos úmidos. O garoto não tinha mais medo do escuro, nem de aranhas. Ele sabia que, devido à localização do musgo nas árvores, era possível saber onde ficava o norte e sair de qualquer moita da floresta, caso se perdesse em seus caminhos. Mas agora a floresta exalava uma névoa, uma morte sobre o garoto. Em algum lugar, no meio do mato, há uma cabana. E há uma bruxa nela. E sua alma está vagando por lá. Olá! Angélica cobriu os olhos do garoto, aproximando-se silenciosamente por trás.
Angélica, não me assuste assim. Max se assustou com a surpresa. Como está sua mãe? Deixe-a entrar. Deixe-a tentar não deixá-la entrar. A garota ameaçou o vazio com o dedo e riu. Aonde estamos indo? Vamos para o nosso jardim, disse o menino. Eles caminharam lentamente. As roupas se agarravam à grama alta. Angélica se apertou gentilmente contra o rapaz e ficou em silêncio. Quero ser sua esta noite, ela deixou escapar de repente. O que você quer dizer com isso? Perguntou Max. Você está sendo estranho hoje. Ouça, minha mãe está sempre me importunando, recentemente ela até levantou a mão. Quero colocar os pontos nos is e cruzar os ts, dizer a ela que já tivemos tudo. Que eu não sou virgem. Ah, aí está. Bem, você poderia dizer a ele, só isso. Besteira. Max, suspirou Angélica, sua garota favorita está se oferecendo a você. E você é estúpido, o rapaz colocou o braço em volta de Angélica. Eles ficaram parados por um longo tempo, observando o sol se pôr atrás do horizonte. Gradualmente, estava ficando mais escuro. Os pastores gritavam enquanto conduziam o gado do pasto para a aldeia. Pessoas assassinadas. Eles mataram a bruxa. Uma mulher gritou nas proximidades. Max e Angélica congelaram. Alguém tinha ido buscar uma poção com a velha e encontrou um corpo sem fôlego. Max, Angélica disse calmamente, vamos ouvir o que as pessoas estão dizendo. Eles saíram correndo. A grama enrijeceu seus movimentos. Angélica estava sem fôlego. As pessoas já estavam se reunindo na rua principal de Landers. No centro da multidão estava Selena, a mãe de Angélica. Ela estava torcendo as mãos e gritando, eles mataram a bruxa. Eles mataram a bruxa. Vocês têm noção do que vai acontecer agora? A alma dela vai se vingar de todos nós. Ela era uma bruxa negra, não era? Quem fez isso? As pessoas. Todos estavam em silêncio. Os homens acenavam com as mãos. As mulheres choravam. A bruxa não era amada, mas respeitada. A velha era capaz de curar muitas pessoas com a ajuda de ervas e poções. Quem poderia ter feito isso? A velha não incomodava ninguém. As mãos de quem estavam coçando? Houve indignação na multidão. Alguém gritou, bem, graças a Deus. Agora a bruxa será levada ao tribunal, para ser frita em uma frigideira. Cale a boca, seu bode velho. Ela havia parado de se lamentar e agora ouvia o que as pessoas diziam. Pessoal, deveríamos ir à polícia. Talvez ele não tenha batido a cabeça naquela esquina, sugeriu Selena. Vamos lá, precisamos de uma declaração coletiva. Assine para mim, porque eu não sei soletrar, gritou Evan, o bêbado local. Pouca, como você encontrou a bruxa, foi até ela para rezar pelos seus pecados. Riu uma das jovens. Não é da sua conta, disse o homem gordo, cale a boca. Catalina também se aproximou da multidão. O que aconteceu aqui? Perguntou ela a Evdokia, a fofoqueira local. Alguém matou uma bruxa. Aparentemente, ela não havia adivinhado tão bem quanto deveria. Caterine estava tonta de surpresa. Não pode ser. Glafira havia prometido dar o endereço de sua avó bruxa quando chegasse a hora. Agora tudo havia desaparecido. A mulher agarrou sua cabeça com as mãos. Max viu sua mãe no meio da multidão e saiu correndo. Ele e Angélica se afastaram rapidamente da massa principal de pessoas e caminharam pela rua principal. O que acontece agora? Angélica perguntou baixinho. E se minha mãe denunciar a polícia? Iremos para a cadeia. A casa está cheia de nossas impressões digitais. É por isso que temos de sair daqui. Iremos para Chicago para encontrar minha avó, disse Max com firmeza. Ele franziu a testa e pensou. Temos que fazer as malas e partir ao amanhecer. Está tudo bem para você? Angélica se enrolou em uma bola. Ela desejou que sua mãe não tivesse notado. Vou mexer em suas coisas, ver se encontro algum dinheiro. Não tem problema. Eu sei onde está o estoque da minha mãe. Ela esconde todas as suas economias no guarda-roupa de linho.
Vou levar algumas. Tente levar menos coisas de que não precisa. Encontre-me no ponto de ônibus ao amanhecer. Vou esperar até o último minuto. Se você não aparecer, eu mesma dirijo o ponto. Angélica soluçou. Bem, eu gostaria que tudo desse certo. Max acompanhou a garota até a porta e a beijou. Mesmo que não dê certo, voltarei para casa com você. Eu amo você. A mamãe ainda não havia chegado. Aparentemente, ela havia ficado com os outros landês na reunião do conselho. A cozinha estava limpa e cheirava a sopa. Max comeu e foi para o quarto de sua mãe. Ele encontrou facilmente um envelope com dinheiro. Sem contar, ele pegou uma pequena quantia de notas e colocou no bolso da calça. No quarto, Max andava freneticamente de um canto a outro, pensando no que levar para a viagem. Ainda bem que ele e Angélica já tinham 18 anos, ninguém os incomodaria na estrada. Para onde você está indo e onde estão seus pais? O garoto encontrou sua velha mochila de caminhada e começou a juntar as coisas: um passaporte, dinheiro, carregador de celular, roupas íntimas, alguns pares de calças e blusas, meias. Ele não havia esquecido o caderno da bruxa. Ele procurou em todos os lugares. O garoto escondeu a mochila embaixo da cama e começou a escrever um bilhete para sua mãe: minha doce mãe, desculpe-me por preocupá-la. Angélica e eu fomos embora. Não nos procure, pois chegará o momento em que voltaremos sozinhos. Tudo o que eu quero é saber mais sobre nossa família. Adeus, mamãe. Eu a amo muito. Max colocou o bilhete embaixo da lâmpada noturna. Ele estava prestes a ir para a cama quando uma Catherine animada entrou no quarto. Você ainda está acordado? Ela perguntou e ajustou cuidadosamente o cobertor de Max. Não, mãe. Como está se sentindo? Muito bem. Como foi seu último exame? Você passou? Sim. Você sabe que eu sou excelente. Catherine sorriu. Muito bem. Eu sabia que você se sairia bem. E depois, como? É hora de pensar na matrícula. Max hesitou. Sim. Que tipo de admissão existe? Não hoje, amanhã um processo criminal seria aberto contra a bruxa, e ele e Angélica provavelmente se tornariam os principais suspeitos. Se ao menos sua mãe soubesse. Mamãe, eu ainda não decidi. Você precisa ir para a capital, disse a mãe dele de forma decisiva, pois há mais oportunidades para você. Você não viverá na pobreza como eu. Mamãe, pare de me dar sermões. Eu quero dormir. Sim, filho, estou indo para a cama agora. A propósito, você sabe o que aconteceu na vila? Não, Max mentiu. O que aconteceu? Os alcoólatras na loja brigando por uma garrafa de novo? Nossa bruxa foi mandada para o outro mundo, disse Catherine com uma amargura óbvia em sua voz. Pode imaginar quem ela estava incomodando. Max sentiu seu rosto corar. Ainda bem que o quarto estava escuro. Uau, isso é estranho. Pensei que ele morasse no meio da floresta. Quem ele estava incomodando? Olhe, mamãe. Quero dizer, as mulheres da vila costumavam vir vê-la. Quero dizer, até a Selena, mãe. Sei pela Angélica que essa mulher costumava ir lá muitas vezes. Talvez ela a tenha matado. Não é provável. Catherine balançou a cabeça. Selena estava muito chateada com a morte de Glafira. Sei que elas tinham um bom relacionamento. Tinham. Então por que Selena está tratando mal? Você também é uma bruxa agora, não é? Catherine suspirou e se levantou. Tudo bem, vou deixá-la sozinha. Você está cansado, descanse um pouco. Boa noite, filho. E você, boa noite, mamãe. Eu a amo muito. Catherine sorriu e saiu. Que bom, mamãe, se você não tivesse ficado doente de tristeza depois da minha partida para o desconhecido, pensou Max, olhando para o teto. A lua estava muito brilhante esta noite. Os galhos das árvores e a luz da lua criavam um verdadeiro teatro de sombras nas paredes e no teto do quarto. Max não dormiu até a manhã seguinte e amanhã recebeu Max com uma névoa espessa e fria. O garoto ficou parado no ponto de ônibus e ouviu o murmúrio matinal.
A natureza estava acordando pouco a pouco, os galos cantavam na aldeia, as pessoas colocavam as vacas para pastar. Bem, onde você está? Não fugiu? O ônibus não vai demorar. Max olhou para a névoa espessa, na esperança de vislumbrar a figura graciosa e familiar de Angélica. Ao longe, ele ouviu o som de um ônibus. Angélica! Max gritou para o vazio. Max! Estou aqui, estou correndo, Aqui está ela, tão sonolenta e desgrenhada. Ela estava carregando uma mochila enorme. Max correu para ela e lhe deu um grande abraço. Achei que você não viria. Está feito, disse Angélica alegremente. O ônibus, que chacoalhava lentamente com peças enferrujadas, parou. Max e Angélica entraram rapidamente e se sentaram no final da cabine. O motorista olhou para eles com curiosidade. O que foi, jovens? Vocês passaram nos exames? Agora vocês podem dar uma volta, não podem? Ei, onde está minha juventude? O ônibus seguiu pela estrada principal do vilarejo e entrou na rodovia. Adeus, minha terra natal. Angélica olhou para ela com um olhar enevoado. Nós voltaremos aqui novamente. Max colocou o braço em volta dos ombros dela. Quando as coisas se acalmarem e eu encontrar minha avó, eu a trarei aqui para minha mãe. O ônibus os levou rapidamente para o centro do distrito. Max encontrou a bilheteria. 2 passagens para Chicago, por favor. Sem problemas, mostrem seus passaportes, jovens, disse o rígido caixa. Tive de tirar meus documentos. O passaporte de Angélica estava no fundo de sua mochila. Eu estava com tanto medo de esquecê-lo que coloquei o passaporte primeiro, e a moça sorriu. As passagens estavam compradas. Tudo o que restava era esperar. Angélica comprou um bolo na cafeteria e elas encontraram um lugar aconchegante no canto mais distante da sala de espera. Angélica estava visivelmente preocupada. Quando viu o carro da polícia, ela escondeu a cabeça entre os ombros. Max, polícia. O garoto olhou na direção do carro da polícia. Os policiais estavam andando calmamente e conversando alegremente sobre alguma coisa. Calma. Coma melhor. É uma longa viagem. Ele deu um beijo nos lábios da garota. Ela se acalmou um pouco. Foi uma longa viagem até Chicago. Levou vários dias. Atrás das janelas, a estepe e a floresta foram gradualmente substituídas por fábricas e subúrbios. Angélica continuou cochilando. Era sua primeira grande viagem ao desconhecido. Chicago saudou o casal com seus gritos, seu barulho e seu clamor. A estação estava movimentada, as pessoas acenavam adeus, acenavam olá. Os barulhentos vendedores de alimentos se moviam agilmente por essa agitada colmeia de atividade. Max, para onde estamos indo agora? Perguntou Angélica. Vamos procurar a rua. Espero que a vovó ainda não tenha morrido. Max e Angélica pediram informações aos vendedores locais. Havia um bonde antigo que passava pela casa da avó de Max. Era uma viagem longa. O motorista acenou ao longe e a casa 23 fica um pouco mais adiante, mais à frente, haverá uma casa à esquerda. Não tem como errar. Max deu um passo à frente e seu coração palpitou. Como será que a vovó vai reagir a convidados inesperados? Pensou ele. Angélica se arrastou cansada atrás dela, e o garoto pegou a pesada mochila dela. A casa no número 23 era bem antiga. Mas estava repleta de flores. Havia rosas, margaridas, peonias e gladiolos que abriam suas cabeças orgulhosamente para onde quer que se olhasse. Linda, disse Angélica. Ela olhou para a casa com prazer. Havia uma campainha na porta. Max apertou o botão algumas vezes e havia música na casa. Já estou indo, já estou indo. Quem veio tão cedo? Uma mulher saiu para a varanda. Ela aparentava ter no máximo 40 anos de idade. Ela olhou para Max e Angélica com interesse. O que vocês querem, jovens? Boa tarde, começou Max. Verônica Stone mora aqui? Sim, aqui, respondeu a mulher, mas agora ela está dormindo e não vê ninguém. Volte mais tarde. Max hesitou. Viemos falar com ela sobre um assunto muito pessoal. Talvez eu seja o neto dela. Por favor, deixe-nos entrar. A mulher suspirou. Tudo bem,
parentes, entrem. Eles subiram à minha cabeça. A senhora idosa disse que não tinha ninguém. Sua filha morreu de câncer recentemente. Ela não mencionou mais ninguém. Filha? Será que isso significa minha possível tia? Pensou Max e saiu para o quintal. A casa era silenciosa e muito limpa. Tinha cheiro de remédio. Verônica está doente há muito tempo, disse a mulher em voz baixa, estou cuidando dela. Ela me prometeu a casa. A propósito, ela já deve estar acordada. Eu vou vê-la. Max, estou com medo, sibilou Angélica. Ela olhou em volta ansiosamente, como um animal caçado. O cara colocou um dedo em seus lábios e sorriu. A mulher saiu do quarto. A proprietária quer vê-la com urgência, disse ela surpresa. Vá você mesmo, murmurou Angélica, e Max assentiu. O quarto estava abafado, apesar da janela aberta. Na pequena cama estava deitada uma mulher idosa e magra. Ela parecia radiante da cabeça aos pés. Max ficou impressionado com os olhos negros como o carvão de Verônica. A idosa sorriu com sua boca desdentada e indicou ao garoto uma cadeira perto da cama. Disseram-me que um parente veio me ver. Quem seria o senhor? Stone Max, seu próprio neto. A idosa perdeu seu sorriso doce. Sua boca é arredondada. Você é o filho de Catherine? Sim. O único. A velha ficou em silêncio. Apenas seus olhos estudavam Max da cabeça aos pés. Como você me encontrou? Uma feiticeira me deu o endereço. Glafira? Perguntou Verônica. Sim. Bem, se você está aqui, então Glafira não está mais viva. Não tenha medo de mim, neto, eu também sou uma bruxa. Glafira deve ter lhe contado. É por isso que eu sei e vejo tudo. Não vou contar nada sobre você e seu amigo, não se preocupe. Você não quis dizer isso. Vovó, por que a senhora não nos procurou? Perguntou Max. A senhora franziu a testa e girou o anel em seu dedo. Ele chamou a atenção do garoto imediatamente, fino, elegante, com um rubi vermelho. Havia uma razão para isso. Veja, nós, bruxas, não somos tão simples na vida. Às vezes, é preciso se separar da família para o bem dela. Como é sua mãe? Ela é como eu. Ela faz isso. Max balançou a cabeça. Não, ainda não. Eu não quero que ela faça. As pessoas levaram nossa bruxa para a floresta. Não quero que minha mãe viva lá. Filho, isso é com sua mãe. Como ela vai se comportar no vilarejo? Se ela quiser, todos virão até ela de joelhos para pedir ajuda. Se ela não quiser, eles a expulsarão. A mulher idosa fechou os olhos e respirou fundo. Era difícil para ela falar. Dediquei minha vida inteira à bruxaria. Todos eram atraídos por mim, todos que eu ajudava. E agora eles vêm até mim quando estou bem de saúde. Não se pode sobreviver neste mundo sem magia, neto. Às vezes, as pílulas comuns não ajudam, mas uma palavra gentil e o apoio dos espíritos fazem maravilhas. Max sorriu. Diga-me, você veio sozinho? Não, com minha namorada. Ela está sentada no outro cômodo. A idosa sorriu. Muito bem, Max. Eu sabia que os Stones eram mestres em fazer amor. Só que a minha Vitória nunca foi feliz. Ela morreu de câncer. Verônica deixou cair uma lágrima. Sabe, ela continuou. Não me resta muito tempo. Meu maior segredo para o sucesso na vida é este anel. A velha mostrou a Max o delicado anel. E como ele ajuda você? Ele concede todos os meus desejos. Sabe, recentemente eu desejei que você me encontrasse, entende? Você está aqui, então o anel funciona. A idosa respirou fundo e continuou. Sei que você e sua namorada têm um relacionamento muito bom. Não está na hora de se casarem? Vocês devem ficar juntos. Bem, nós ainda não nos casamos, começou Max, mas Verônica o interrompeu. Neto, mal posso esperar para ver seu casamento. Minha vida deu uma reviravolta tão grande que passei mais tempo com os problemas de outras pessoas e não sobrou energia para minha família.
Você poderia fazer sua avó feliz? Vou deixar meu anel para sua noiva. A senhora idosa respirou fundo novamente. Tudo bem, agora vá. Descanse um pouco, Bárbara. Leve os jovens para o quarto de hóspedes, por favor. Eu quero descansar. O quarto era muito aconchegante. Mac se deitou na cama com prazer e puxou Angélica com ele. Eles se abraçaram e adormeceram. Max acordou quando alguém puxou seu ombro. Era Bárbara em sua camisola. Ela estava chorando. Verônica, morta, e Max se sentou rapidamente na cama. Entrei em seu quarto e ela olhou para mim com muita pena e disse: "E não consigo respirar. Quando eu morrer, deixe Max pegar meu anel e dá-lo à sua namorada. Há muito poder nesse anel." E ele disse isso e soltou seu último suspiro. Bárbara soluçou. Max acordou Angélica. Ela demorou um pouco para perceber onde estava. "A vovó está morta", Max sussurrou. "Oh não", gritou Angélica, "que horror!" Max se vestiu e correu para o quarto da velha senhora. Ela se parecia muito com Glafira, parecia que Verônica tinha acabado de adormecer. O menino acariciou seus cabelos e suas mãos. "Adeus, vovó. Eu a encontrei e a perdi." O enterro foi marcado para amanhã. Max, junto com Bárbara, ficou encarregado de organizar o funeral, e Angélica ficou encarregada do velório. Bárbara disse que muitas pessoas viriam. Verônica havia curado quase metade da cidade. Antes do funeral, Max foi até o quarto da falecida para se despedir sozinho. "É isso aí, vovó." Ele deu um beijo na testa de Verônica. Seu olhar recaiu sobre o anel no dedo magro dela. "Farei o que a senhora pediu", sussurrou o jovem. Ele retirou cuidadosamente o anel da mão de sua avó e se virou para Angélica. Estranhamente, o anel pareceu a Max queimar suas mãos com algo quente, embora fosse frio ao toque. Angélica estava na cozinha. Ela estava escrevendo algo em um pedaço de papel. "Querida, tenho uma conversa muito importante com você." Max abraçou a garota gentilmente e a beijou. "Sei que não é um bom momento. Estou pedindo sua mão." Ele estendeu o anel de sua avó para Angélica. Ele brilhava sinistramente, emitindo um brilho tentador. "Max, não responda nada ainda, coloque-o e pense sobre isso. Não estou apressando você. É que eu o amo muito. Verônica me pediu muito para que você usasse o anel. É uma herança de família. Max, não posso aceitar. Deve ser tão caro e valioso. E se eu o perder?" O rapaz beijou a moça e cuidadosamente colocou o anel no dedo anelar de Angélica. "Vamos ficar bem agora", disse ele com confiança. Verônica foi enterrada por toda a aldeia. Muitas pessoas se reuniram. Todos carregavam flores e coroas de flores. Angélica estava com Max o tempo todo. Ela estava muito pálida. Muitas pessoas foram ao velório na casa da velha bruxa. Angélica e Bárbara serviram pratos de panquecas, bolos e cutia memorial. Somente no final da tarde os jovens conseguiram respirar. Angélica se deitou na cama e respirou pesadamente. Max olhou para ela com ansiedade. "Querida, você não está se sentindo bem?" "Sim, acho que a viagem de carro e todas as malas para o funeral cobraram seu preço. Vou dormir um pouco, está bem?" "Claro, vou dormir com você." Angélica adormeceu rapidamente. Max ficou se revirando a noite toda. Ele teve pesadelos. Amanhã o recebeu com frio e ansiedade. Angélica estava deitada ao lado dele, imóvel. Ela estava inconsciente. "Angélica! Angélica!" Max sacudiu a garota vigorosamente. "Angélica! Bárbara!" Angélica não recuperou a consciência. Bárbara entrou lentamente no quarto. Surpreendentemente, ela estava muito calma. "Ela não vai recuperar a consciência." "Bárbara, do que você está falando?" "O quê?" "Angélica, acorde." O rosto de Bárbara se contorceu em uma careta de triunfo. A mestra estava certa. Agora que o anel foi destruído, ela nunca mais machucaria ninguém. Durante toda a sua vida, ela não poderia se separar dele. Somente ela, sua noiva, o aguardava. Max olhou para a mulher com horror. "Isso é loucura."
Chame uma ambulância agora. Angélica estava deitada como uma boneca de cera. Seu coração não estava mais batendo. Mac se lembrou freneticamente de Glafira e a maneira como ela segurava as bonecas, uma delas com uma agulha no coração. Será que esse era realmente um plano conjunto das feiticeiras? Sua cabeça girava e Max parou de sentir qualquer coisa. Não, Max pulou na cama e olhou em volta, horrorizado. Não havia ninguém na cama além dele. O sol brilhava intensamente pela janela e os pássaros cantavam pela janela aberta. O quarto tinha cheiro de frescor e lavanda. Era estranho. Um segundo atrás, ele estava chorando para Angélica, e Bárbara estava ao seu lado, rindo maliciosamente. Onde tudo isso foi parar? O garoto se levantou e procurou suas roupas. Vestiu-se rapidamente e foi para a cozinha. Ao redor da mesa, duas crianças, uma menina e um menino, estavam brincando. Elas estavam perseguindo ruidosamente um gatinho preto. Ele miava baixinho e se escondia embaixo da mesa. Havia uma garotinha perto do fogão. Angélica? Angélica, é você? Com um suspiro convulsivo, Max perguntou à menina. Jesus, eu vi você morta, você não estava respirando. Um pensamento perturbador passou por sua mente. A garota se virou. Era Angélica. Mais um pouco diferente, mais madura, ou algo assim. Max, eu já lhe disse centenas de vezes para parar de tomar pílulas para dormir, você já está tendo alucinações. É claro que sou eu, ela riu e abraçou o garoto. E esses são? São nossos filhos? Sim, meu amor. Este é o Kirill, e esta é a Olésia. Y. Somos casados. Angélica olhou ansiosamente para Max. Você está bem? Não está com febre? Estamos casados há vários anos e eu lhe dei 2 filhos lindos. Max ficou paralisado. Como? Será que ele havia se esquecido de alguns anos? Mas ele se lembrava claramente do dia em que Angélica não acordou. Ela estava deitada ali, indefesa. E aqui na frente dele, em um apartamento desconhecido, está uma Angélica completamente diferente, alegre, jovial, cheia de energia. Angélica, você se lembra de quando fomos ver a Verônica, minha avó? A garota levantou as sobrancelhas. Ok, prepare-se, não gosto nada de você. Agora vamos mandar os pequenos para o berçário e nós vamos ao médico. Verônica, o quê? Angélica estendeu a mão para tocar a testa de Max, e um fino e delicado anel de rubi brilhou em seu dedo anelar. O anel que a velha senhora havia deixado para Max antes de morrer. Max se sentiu completamente diferente. Ele era como a boneca que Glafira havia moldado em cera. Uma vida totalmente nova, um estranho, mais familiar, uma esposa, filhos. Quem era ele? Onde estava o lapso de memória? Observando sua esposa reunir as crianças no jardim, Max pensou, talvez tenha sido um sonho. E eu sempre vivi aqui. Não tive mãe, apenas uma avó. Que absurdo! Onde está a linha que separa a realidade de um sonho? O anel de Verônica havia feito seu trabalho. Ele não perdeu nada de sua capacidade de encontrar uma nova vítima. Cabe a você decidir o que é ficção e o que é realidade. Mas o anel continua a viajar de mestre para mestre. Construindo a ilusão de uma família feliz, ele mata por dentro.